Foi difícil. O tal do avião é danadinho, né? Acho que é por isso que não evolui muito, não gosto de altura. Bom, o Éder, ele fez um convite generoso para estar visitando vocês pela primeira vez. É a primeira vez que eu venho à região sul do país, né? Não só ao Rio Grande do Sul. E o tema primeiro que ele propôs, para o período que eu permaneceria com vocês aqui, para a noite de hoje, é a Boa Nova nos Corações. E o Éder mandou os temas e não explicou muito, porque realmente não havia necessidade, né? O título da palestra já propõe tudo que deveria ser abordado na noite de hoje. Nós estamos aqui numa casa que é vizinha de uma universidade federal, né? De um centro de conhecimento, de intelectualidade, de cultura humana. A própria casa, Boa Nova, tem uma tradição já, apesar de ser uma casa jovem, tem uma tradição já com o estudo, com o desenvolvimento da cultura espírita, da cultura em torno do Evangelho à luz da doutrina espírita, e tudo conspirava para que a noite fosse consagrada ao entendimento em torno da intelectualidade, da cultura religiosa, do livro, da letra e do entendimento pelas vias do raciocínio. No entanto, ele me propõe um tema que, em síntese, de uma forma concisa, gravita em torno de uma palavra só: sentimento. Então, a noite de hoje é uma noite em que nós vamos refletir um pouquinho, meditar, com bastante cautela, porque é um tema delicado, né? É uma peça de porcelana que a gente tem que manusear com bastante delicadeza, que são as forças do sentimento no reino do Espírito, e a vinculação disso com a proposta de vida que Jesus nos trouxe e que nós conhecemos como Evangelho. Hoje nós vamos tratar de sentimento. Éder, eu vou pedir uma ajuda para você ou para alguém. Eu vou precisar realmente do pedestal, porque mineiro fala muito com as mãos, sabe? Eu gosto de ficar com as mãos um pouco soltas. Mas lá em Minas, eu e uma turma de companheiros que gostam de estudar Evangelho à luz da doutrina espírita, tivemos um grande professor, um grande instrutor, um grande mestre, que foi o Sr. Honório Abreu. Aqui na região, sei também que vocês têm uma série de baluartes no entendimento espírita, que foram fonte de inspiração para o estudo no Boa Nova e em outras casas. Em Minas, o Sr. Honório ocupou esse papel, né? Essa função. Que trabalho que eu estou dando para vocês, hein? Meu Deus do céu. Ixi, não vou ficar com a mão mesmo, mas... Tá certo? Agora sim. Desculpem aí essa invenção de módulo aqui. Mas como eu estava dizendo para vocês, nós tivemos aí então a personalidade Honório Abreu e aprendemos algumas questões muito interessantes para se compreender o Evangelho dentro da perspectiva da doutrina espírita, mas de uma maneira sempre muito inusitada. É isso que marcava os entendimentos, as análises do Honório Abreu em torno do Evangelho: o inusitado, o inesperado. E uma dessas circunstâncias em que ele analisou a tradição de espiritualidade da qual nós descendemos de uma maneira inusitada, foi quando ele propôs um entendimento tanto diferente sobre a questão de Caim
e de Abel. Então, grosso modo, na superfície, na primeira camada de entendimento, Caim e Abel é a história do primeiro homicídio na Bíblia, na tradição de espiritualidade, que nos chegou ao coração hoje em dia. Mas a coisa é um tanto mais densa. Propõe reflexões que vão além do homicídio convencional. Porque Caim, ele era o primogênito por natureza, espontaneamente o primogênito. E na tradição hebraica, o primogênito, ele tem uma posição de liderança, de ascendência dentro de todo o clã, de toda a família. Contudo, a tradição bíblica nos explica que a primogenitura foi definida e apontada por Deus dentro de um esquema de oferenda aceita. Então, os dois irmãos, Caim, que era agricultor, que era cultivador do solo, e aqui nós já temos um elemento curioso, porque no cultivo ao solo, a pessoa fica presa ao solo, ela depende daquela localidade, daquele chão, enquanto Abel, outro irmão, era pastor, e o pastor segue com as ovelhas. Guardadas as diferenças, de ludicidade, entendimento poético, se não vamos entender aqui de uma maneira literal, Abel representava a espiritualidade, porque o pastor segue com a ovelha e, consequentemente, ele vaga como se fosse o vento, sem direção definida, de uma forma mais livre. E por isso, vento e espiritualidade eram duas coisas que não se dissociavam no entendimento espiritual judaico da época. Mas Caim era solo, era chão, era terra. Caim era a horizontalidade. Caim era o ajuste prático de todos os problemas propostos pela matéria. A fome, o frio, a dor, a segurança. Caim lidava com essas questões. Mas Abel, por ser o componente de espiritualidade, no par, ele lidava com o sentimento, ele lidava com as forças do coração, da emotividade. Os dois apresentam oferenda ao Pai. Caim apresenta as primícias da sua colheita, enquanto Abel apresenta um filhote do seu rebanho. Qual das duas oferendas Deus aceita na linguagem lúdica da Bíblia? A oferenda de Abel. E isso significava a escolha da primogenitura real, de quem deveria assumir a liderança. A mensagem transmitida na passagem é que, para Deus, o par em harmonia é importante. Caim lidando com as questões materiais, objetivas, do cálculo, do raciocínio, é importante. Mas a liderança pertence a Abel. A condução do processo evolutivo pertence ao coração, à emotividade, ao sentimento. Isso é determinação divina. A passagem lúdica da Bíblia propõe isso. Porque Caim e Abel não são personagens concretos, são personagens mitológicos. E como todo mito, guarda um arquétipo. O arquétipo dos hemisférios do cérebro. A representação simbólica daquilo que é o nosso mundo íntimo. Nós somos cálculo e nós somos emoção. Nós somos raciocínio e nós somos sentimento. Nós somos cérebro, nós somos coração. Mas a ascendência, a liderança,
a condução, a orientação do processo pertence ao sentimento. Essa determinação divina foi acatada? O que aconteceu no mito? Caim matou Abel. A intelectualidade fria, o raciocínio insensível, dentro do espírito humano, suplantou, coibiu, coagiu as forças do sentimento. Caim matou Abel. E todos os dias, quando nós priorizamos as questões práticas e objetivas da vida, em prejuízo, em detrimento do desenvolvimento das emoções, do apuro, do enobrecimento do sentimento, nós deixamos que Caim mate Abel. Essa é a história da queda humana. A era em que nós nos encontramos, a fase do nosso desenvolvimento evolutivo que nós iniciamos agora, é aquela em que nova proposta está sendo apresentada à humanidade. A arte, a canção, a poesia não abre os trabalhos de uma casa espírita por mera convenção. Os meninos do Aprendizes estavam aqui no palco hoje para nos lembrarmos de que não há aproximação, vinculação, harmonia possível com o Evangelho, senão pelas vias do sentimento do coração. A Boa Nova vai bater nas portas do nosso espírito e abrir. A porta é de entrar para uma aproximação que se dê por meio do sentimento. Isso é tão forte ainda nas bases da nossa espiritualidade, ali no Velho Testamento. Existe uma outra passagem que se relaciona a um outro personagem bíblico, ainda do livro Gênesis, que é a figura de José do Egito. José, que tinha os seus irmãos, tudo gente boa, né? Os irmãos enganaram o pai de José, o entregaram à própria sorte, ele foi escravizado, conduzido ao Egito. Só que no Egito ele se deu bem. No Egito ele se deu bem usando as forças da intuição. Porque ele se tornou um administrador público, mas que atendia à inspiração, ao sonho. E essa é a nova liderança administrativa do século XXI, gente. O líder que mantém a sintonia, o vínculo vertical com o alto. E José tinha essa peculiaridade. Ele se abria à sugestão do alto e à sugestão do livro. Ele chegou ao posto de grão-vizir, de primeiro-ministro do Estado egípcio. E quando ele já estava numa situação social de prestígio no Egito, quem aparece no Egito pedindo guarida e proteção? Os mesmos irmãos que o haviam entregado à escravidão, à miséria, à fome. Com detalhe, dentre os irmãos que reaparecem no Egito sem o reconhecer, José não tinha conhecido pessoalmente, que era Benjamim, era o caçulinha. Benjamim nasceu depois que José havia seguido para o Egito. José fez um teatrozinho para dar uma lição aos irmãos. Primeiro os tratou como estranhos, os irmãos não o reconheceram. Propôs alguns desafios para que o Egito ajudasse aquela tribo nômade, tentando o processo de sedentarização na Palestina, né? Pela liderança de Jacó, que era pai de José. Mas em um dado momento o coração falou mais alto e ele acabou se revelando para os irmãos.
Ao se revelar para os irmãos, dizer: olha, eu sou o irmão de vocês, aquele que vocês abandonaram. O primeiro abraço, no meio de, eram 12 filhos. O primeiro abraço, curiosamente, e não de uma maneira irrelevante, foi dado no irmão que ele não conhecia, com quem, teoricamente, ele não estava se reconciliando. O primeiro abraço de José foi em Benjamim, o irmão caçula. E lá em Gênesis, no capítulo 45, versículo 14, o texto bíblico diz o seguinte: e lançou-se ao pescoço de Benjamim. E lançou-se ao pescoço de Benjamim, seu irmão, e chorou. E Benjamim chorou também em seu pescoço. Gente, eu vivo dizendo isso, o pessoal que vai estudar comigo sábado, viu dizendo isso. Tinta e pergaminho é um negócio caro na época. Então os autores bíblicos, eles não desperdiçavam esse material não. Se eles colocaram ali a palavra pescoço, é porque esse negócio tem importância. Por isso que a gente estuda no miudinho, né? Muito embora tenha gente que acha que é o meu apelido, não sei como, 100 quilos, né? O Éder não me leva na churrascaria, pior situação. Mas a gente estuda um detalhezinho, porque a gente sabe que ali não tem desperdício. Era um investimento espiritual sério. A governadoria do orbe estava toda envolvida no processo de composição de um texto que atravessaria os milênios e serviria de fundamento de base para a nossa compreensão das leis da vida dentro de uma casa espírita, sob um teto espírita. Então, pescoço nesse versículo não está aqui à toa. Os hebreus, eles associavam uma parte do corpo específica ao entendimento intelectual. E não era o cérebro, não era a cabeça. Isso é uma herança nossa do Ocidente, uma herança grega. Os gregos fazem isso. Atenas foi retirada do crânio de Zeus, da cabeça de Zeus, a deusa da sabedoria. Mas os hebreus ligavam intelectualidade e raciocínio a um outro órgão do corpo, o ouvido. Porque a tradição hebraica, em boa parte da história de Israel, não era escrita, era oral, era falada. Então eles aprendiam a letra da revelação pelo ouvido. E outra curiosidade, eles vinculavam as forças do sentimento não ao coração. Isso também é uma herança latina, greco-romana nossa. Os hebreus associavam o sentimento e a emotividade às entranhas. Sabe quando a gente vai andar de avião? E aí eles dão umas descidinhas assim, ó, umas descidinhas sem vergonha, só para vir um frio, um gelo, lá das tripas. Aí aquele gelo fica ali no estômago, em Minas chama do estômago. Sabe aquele gelo? Isso é emotividade. Que também é aquela coisa forte que o Felipe sentiu aqui nas entranhas quando encontrou Dolores. Então a emotividade na tradição hebraica é ligada ao ventre, às entranhas. Isso, que ia no pescoço, a taia mineiro, e o pescoço. Os mestres da tradição rabínica, eles propunham o seguinte questionamento ao aprendiz. Com certeza Gamaliel propôs isso a Saulo, em algum momento da sua formação. Gamaliel deve ter dito a Saulo: meu filho, qual é a porção mais importante para o cumprimento da lei? O ouvido ou as entranhas? O cérebro ou o coração? O intelecto ou o sentimento? Saulo deve ter respondido que era intelecto, porque ele era um judeu helenista, cresceu em Tarso, era tão grego quanto judeu.
Mas Gamaliel deve ter corrigido ele. Nem o ouvido, nem as entranhas. A parte mais importante é o pescoço. É a ponte. É o meio. É o que está entre um e outro. É a harmonia e o equilíbrio entre uma força e outra. Não se esquecendo nunca que a primogenitura é de Abel, que a liderança é do sentimento, mas os dois têm que estar em harmonia, porque ninguém lidera o rebelde. E nenhum subordinado está orientado em contradireção sem que haja um líder. Trabalho realizado e harmonia entre liderado e líder. E no caso do espírito, a harmonia perfeita. Pescoço. Entre o que se aprende e o que se sente. Espírita em sintonia com o alto. É espírita que consegue harmonizar, ligar, conectar o que ouve numa palestra e o que encontra na convivência do lar. O que vê no livro e o que vivencia na convivência profissional. Sem a união dos dois, sem o pescoço, não há harmonia possível. Por isso José chorou sobre o pescoço de Benjamim e Benjamim chorou sobre o pescoço de José. Porque a queda de Israel foi pela ausência de uma harmonia entre o que eles sabiam e o que eles sentiam. Israel sofreu de um torcicolo. E o Cristo chega mais tarde para ser o fisioterapeuta de Israel, para consertar esse probleminha de pescoço de Israel. Aí está a queda de Saulo de Tarso. A dificuldade que ele tinha de permitir que o aprendizado que chegava ao ouvido escoasse, fluísse para o sentimento. Essa era a complicação. Tanto que o mestre vai dizer, lá no Evangelho de João, no capítulo 14, versículo 1: não se turbe o vosso coração, vós que acreditais em Deus, crede também em mim. Vós que sois monoteístas, que já compreenderam as luzes de uma espiritualidade profunda, crede também em mim. Aceita o que eu estou dizendo. Mas o drama é que aquela comunidade monoteísta que abraçava Jesus era adúltera. E adultério é ser casado com um e flertar com outros. Era uma comunidade, nos dizeres bíblicos, era uma raça adúltera. Porque se dizia monoteísta, mas flertava com outros deuses. E isso é um problema do movimento espírita muitas vezes. Porque o primeiro tópico de qualquer programa de evangelização infantil sempre é Moisés, não é assim? Monoteísmo. Pelo menos os mais tradicionais são Moisés, o monoteísmo. Olha já, o meu médico, benfeitor. A pergunta é: meus filhos estão crescendo realmente como monoteístas? Será que de vez em quando eu não contradigo a proposta da evangelização e ensino meus filhos a cultuarem o Deus Toyota, o Deus Apple, o Deus Universidade Federal de Santa Maria e todos os títulos que ela oferece? Nós estamos falando de culto, não de usufruto. Uma coisa é cultuar um carro, outra coisa é usar um carro.
Porque culto a gente pode ter até por um templo, por uma parede, um prédio. Se de repente a minha relação com Boa Nova não é mais de usuário, de beneficiado pelo prédio, e sim de adoração, eu cultuo um Deus de pedra. E Jesus está se dirigindo àqueles que realmente assumiram uma postura monoteísta, porque a adoração e culto só a Deus, nem a Jesus. Jesus é um espírito, condutor de almas, Cristo do nosso orbe, governador da nossa evolução, nessa casa planetária, nessa escola. Mas Ele não é Deus. Deus só. Curvar-se em adoração só a Deus. Se eu encontro o jardim mais bonito de Santa Maria e me curvo ao talento de um jardineiro, eu estou equivocado. Primeiro eu tenho que render graças a quem criou a flor, a quem criou a abelha, a quem adubou o chão, depois ao homem. Jesus está falando com esses. E aqui Ele dá um alerta para esses: olha, se vocês adoram realmente, se vocês adoram de fato a Deus, o Deus em espírito, não, fica tranquilo, eu vou ajeitando aqui de vez em quando. Se adoram realmente o Deus de Israel, o Deus de São Francisco de Assis, o Deus de Chico Xavier e de Allan Kardec, não se turbe o vosso coração, vigie os seus sentimentos, porque nós detectaremos posturas politeístas e idólatras no nosso comportamento pelos sentimentos que nutrimos. Eu vou descobrir se eu estou cultuando o meu namorado ou a minha namorada, o meu marido ou a minha esposa, como deuses, ponderando, analisando, refletindo e vigiando os sentimentos que eu nutro por ele e por ela, averiguando se o meu coração se turbou, se ele está manchado, tisnado, nodoado, maculado por algum sentimento que não é puro, que é de posse, que é de adoração, que é de veneração. E isso não é amor. Isso é idolatria. E como nós temos na obra de Paulo, nas cartas de Paulo, o mais competente comentário exegético em torno das palavras de Jesus, nós vamos encontrar lá em Corinto, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 3, uma bomba. O impacto que me causou quando eu li esse versículo, gente, me deixou tonto uns 3 dias. Porque Paulo diz assim: porque já é manifesto que vós sois a carta do Cristo. Vós sois a carta do Cristo. Isso é muito forte, porque Jesus é a carta de Deus endereçada aos homens, e nós somos as cartas do Cristo. E ele continua dizendo: ministrada por nós, liderada por nós, conduzida por nós, por Paulo, por Pedro, por Barnabé, por Estevão, por Chico Xavier, e escrita não com tinta, não em papel impresso, não publicada em forma de livro, de brochura, mas com o Espírito de Deus vivo, escrita com o Espírito de Deus vivo. Lá no livro Consolador, os companheiros lá de Pedro Leopoldo fizeram a seguinte pergunta para Emmanuel: como a gente deve entender a questão do Espírito Santo? Eles perguntam, quando Jesus fala que aquele que
peca contra a lei, está tentando, pecando contra o Espírito Santo. Uma questão teológica, assim, volta e meia, aparece nos grupos de estudo, da questão da Santíssima Trindade. O irmão, ele não vai nesse caminho, gente. Ele tomou outro rumo. Fala, é muito simples, né? O Espírito de Deus em nós é a vivência real da lei. É o cumprimento do nosso dever. Como pai, como mãe, como cidadão, como irmão, como amigo. Isso é o Espírito de Deus em nós. É o Espírito Santo de Deus em nós. Paulo estava dizendo isso. Que a lei transmitida por Jesus como carta viva e reproduzida por nós como cartas vivas está gravada nos nossos corações pelo cumprimento do dever levado a cabo por algum companheiro de referência, porque todos temos algum companheiro que na nossa vida é referência, é padrão de vida, é modelo de vivência. Ele gravou o Cristo em mim e eu vou gravar o Cristo no coração de alguém, vivendo. Conversava hoje com o Éder sobre isso. Ninguém nasce para ser palestrante espírita. Ninguém nasce para escrever livro. Ninguém nasce para cantar no coral. O primeiro compromisso da nossa vida é aquele que a gente abraça quando sai da maternidade. A família. A convivência familiar. A gente reencarna para ser pai, para ser mãe, para ser esposo, para ser esposa, para ser filho, para ser irmão. A gente nasce para isso. O resto vem e a gente abraça. Agora, vocês conseguem imaginar, no meu caso, meu benfeitor espiritual, meu avalista espiritual, eu encontro com ele na espiritualidade, ele vira para mim e fala assim: Aloísio, quantas palestras você fez? Eu não consigo imaginar isso não. Vamos ver, se você fez palestras boas ou ruins. Eles vão perguntar como é que eu tratei a Juju durante a gestação dela. Vão perguntar como é que eu lidei com a minha vozinha que está doente agora. É isso que eles vão perguntar para mim. Esse é o nosso compromisso. É ali que a gente reproduz o Evangelho. Então, o processo de evangelização, compromisso com a evangelização, é compromisso de todos. De todos. Em ambiente familiar, sobretudo. Cumprido o dever em família, aí o resto é só deixar fluir. Porque o que eu faço em casa, eu vou fazer no ambiente de trabalho, eu vou fazer na casa espírita. É espontâneo, flui. Eu só não posso gostar mais de coisas do que de pessoas. E nem gostar mais de pessoas do que gosto de Deus. Simples assim. E aí a doutrina espírita vem com esse compromisso. Gente, eu acho que esse pedestal está incorporado. Pronto, liga aí. Agora eu vou fazer palestra assim. A doutrina espírita vem na linha desse pensamento. E se a doutrina espírita tivesse dito algo diferente do que nós dissemos até agora nessa palestra, a doutrina espírita não era uma revelação divina. Se a obra de Kardec dissesse alguma coisa que não tivesse sido já dita na primeira revelação por Moisés e os profetas, ou na segunda revelação pelos evangelistas ou os apóstolos nas cartas apostólicas, a doutrina espírita não era legítima, porque ela vem seguir na mesma linha de raciocínio. Ela é legítima no seu conteúdo espiritual. Tanto é que no Livro dos Espíritos, da questão 487, estão em casa, estão lá lendo com calma, Kardec faz a seguinte pergunta, e eu chamo a atenção para uma coisa que o Sr. Honório Abreu dizia muito. O Sr. Honório falava assim, quando lia o Livro dos Espíritos, ele não sabia o que era mais inteligente, se eram as respostas dos Espíritos ou as perguntas de Kardec.
Quem estava mais inspirado ali? E Kardec pergunta assim: dentre os nossos males, então Kardec já parte de uma premissa. Ele está afirmando isso. Nós vivemos em meio a males de toxoplasmose e orgulho. É tudo mal. É tudo sofrimento. Ele está partindo dessa premissa. Ele continua: de que natureza são os de que mais se afligem os espíritos por nossa causa? Os físicos, os males físicos ou os morais? Dos muitos males que fazem da vida uma experiência árdua, difícil, desafiadora, quais que deixam o nosso anjo da guarda mais preocupado? Os nossos males físicos ou os nossos males morais? E os espíritos respondem: o vosso egoísmo e a dureza dos vossos corações. O egoísmo é um negócio que já foi tão comentado, tem até um texto na própria obra básica, escrito por Emmanuel. É Emmanuel, nosso Emmanuel. Tanto que ele faz referência a Pilatos. Quem leu há 2000 anos lembra que Pilatos e Públio Lentulus não se davam muito bem. É uma questão do egoísmo, né? Mas essa a gente já conhece muito bem. O que chama a atenção nesse início da resposta dos Espíritos, no livro dos Espíritos, é a sequência: a dureza dos vossos corações. Não está aí à toa também não, gente. O que os Espíritos estão fazendo é dizer o que o egoísmo é de fato. Porque coração duro é coração de pedra. E pedra é ídolo, é estátua. Quando eu transformo o meu próprio coração num ídolo, num objeto de adoração, de pedra, um Deus de pedra, eu estou cultuando eu mesmo. Egoísmo. O egoísmo é a pior das formas de idolatria e politeísmo. É quando eu me elejo Deus também. Quando meu coração se torna um ídolo de pedra, eu começo a adorar, cultuar. E, consequentemente, eu passo a concorrer com Deus. O querer de Deus e o meu querer. Se eu atendo o meu querer e desobedeço o querer de Deus, quem que eu amo mais? Qual Deus eu amo mais? O que eu obedeci. Isso é rebeldia. E os Espíritos continuam dizendo: daí decorre tudo mais. É onde nasce todos os males do culto à própria personalidade. Quer ver um negócio? Marido chegou em casa, a mulher fez o almoço, ele pôs o arroz, não esqueci, estou no Rio Grande do Sul, o arroz na boca e falou: mulher de Deus, você exagerou no sal, está salgado esse arroz. Aí aquela mulher, aparentemente resignada, tirou a avental, foi pro quarto e foi chorar. Vocês acham que eu ia descer a lenha do marido e falar bem das mulheres, né? Tadinho dos homens, gente. A mulher foi pro quarto chorar. Vou propor uma coisa que eu não sei se alguém já propôs para vocês. Só se sente humilhado quem é orgulhoso. Só se sente humilhado quem é orgulhoso. Humildade é não se magoar com as coisas, com as críticas, com as ofensas. Isso é humildade.
Quando eu considero em demasia o meu ego, a minha personalidade, todos os meus talentos, inclusive fazer arroz, e alguém deprecia, macula, rebaixa aquilo que normalmente eu elevo, a minha reação é de ressentimento. Eu vou para o quarto, eu choro, porque quem ele pensa que é para falar do meu arroz? Ele não sabe fazer nem ovo cozido. E ele? Quem que ele cultua? Ele mesmo. Porque ele considera que ele trabalhou tanto aquele dia, sofreu tanto no trabalho, para pôr aquele arroz dentro de casa, que o mínimo que aquela mulher tem que fazer é cozinhar bem um arroz que ele comprou. Isso nós estamos pensando naquele modelo de família convencional, né? Mais tradicional. Ele também não aceita. Ele fala mesmo. Quando um valoriza a si mesmo e o outro faz a mesma coisa, ocorre um desacordo, um desencontro. A proposta do Evangelho é que nem o marido cultue a si mesmo, nem a mulher cultue a si mesmo, nem o marido cultue a mulher e nem a mulher cultue o marido. Que ambos amem e cultuem a Deus. No livro Renúncia, há um momento em que o personagem Carlos Klenner cede ao impulso de sexualidade e dentro de uma igreja, de um ambiente de consagrado à espiritualidade, ele pede Alcione, ele ainda ostentava a batina, né, de padre, pede a Alcione Villamil um beijo. Ela até tem um impulso de mulher. E eu gosto quando o Emmanuel expõe essa humanidade dos seus heróis, porque isso os agiganta. Se não houvesse emoção humana ali, ela não teria vencido nada, não seria heroína. Mas o primeiro impulso é de moça. E o Carlos parece que era bem bonitão assim. Mas existe algo que ela amava mais do que amava Carlos. Ela amava Carlos mais do que amava a si mesma. Mas tinha algo que ela amava mais do que amava Carlos. Deus, que em nossas vidas se faz presente, sobretudo pela personalidade de nosso Senhor Jesus Cristo. Então ela pega um crucifixo, coloca uma folhinha de trevo representando o sentimento que ela tinha por ele também, ele era irlandês. Ela beija e dá para ele beijar. Fala, vou te dar o beijo que você quer, mas de uma maneira que te lembre sempre que acima do amor que eu sinto por você está o amor que eu sinto por Jesus. E que não há amor entre homem e mulher que reflita a felicidade se não for sob o amparo de Deus. Essa mulher era uma monoteísta legítima. E como a obra de Kardec teve na obra de Chico Xavier a sua complementação subsidiária, aquilo que os profetas foram para a tradição mosaica, aquilo que as cartas apostólicas foram para os evangelhos, a obra de Chico Xavier foi para a obra básica. Nós vamos encontrar na literatura de Humberto de Campos, no livro Pontos e Contos, no capítulo 25, uma lição intitulada Simeão e o Menino. E narra justamente aquela passagem em Lucas, em que Jesus, o Evangelho de Lucas é o Evangelho da Natividade, é o Evangelho que apresenta Jesus menino. São as reminiscências, as memórias de Maria. Então Jesus é levado ao templo, para ser apresentado ao templo.
as suas tradições de espiritualidade. E aí um dos venerandos sábios do templo, que acolhem Jesus e que percebe ali um potencial de espiritualidade muito além das possibilidades humanas, uma força espiritual que era extraterrena, ele acolhe o menino do peito, o velhinho Simeão, o ancião da tradição judaica, que já estava terminando a sua carreira no plano físico, que já aguardava o seu retorno na vida espiritual e que havia toda a existência aguardado a vinda do Messias. Ele olha para a criança e começa a formular perguntas mentais, emitir pensamentos questionadores sobre a essência daquela criatura. E a primeira pergunta que ele se faz é: por que preferiste a palha humilde da manjedoura? Eu não sei, imagino que aqui em Santa Maria acontece isso, mas na época de Natal o pessoal faz um presépio, não é assim? Aí todo bom presépio, e quanto mais caro melhor, tem uma manjedoura. E a manjedoura desses presépios nossos, natalinos, são verdadeiras obras de arte. Algumas esculpidas em madeira nobre, com a palha cuidadosamente ajustada, e sobre ela um menino Jesus de porcelana fina. Gente, manjedoura vem do latim mangiare, é um comedouro, era um coxo de bicho, tinha baba, carrapato, o capim é o que os bichos tinham mascado, então em volta tinha estrume. Essa é a manjedoura em que o espírito mais nobre que passou pelo orbe passou a sua primeira noite. E a gente reclama do colchão, se não está na densidade certa. Foi ali que ele foi colocado. E Simeão pergunta: se você é o Messias, ungido, por que você escolheu passar a sua primeira noite num coxo de bicho? E pergunta também: por que não vieste ao pé daqueles que vestem a toga de magistrados? Um juiz federal, a sua toga. Por que você não reencarna o filho de um juiz? Por quê? Por que será de ti? O que será de ti sem um lugar no Sinédrio? O Sinédrio era a maior escola da intelectualidade judaica. O que vai ser de ti, Jesus, se o senhor não tiver um doutorado na Universidade Federal? Não te ligaste aos príncipes, nem aos juízes, nem aos sacerdotes, nem encontrarias outro lugar além do estábulo singelo? Você não tinha outro ambiente para nascer no meio desse pobretão? Comentei ontem lá em Osório, Jesus era um passa-fome, gente. Onde ele ia, Jesus comia na casa de alguém. Jesus comia na casa de Zaqueu, na casa de Simão, fariseu, e chegava na turma. Eu cheguei na casa do Éder com o Luiz Marcelo, cheguei na turma. Jesus não tinha paradeiro certo. Ele morava de favor com Pedro. E isso não entrava na cabeça do Simeão. Como é que pode o senhor ser socialmente tão fracassado? Como é que pode o senhor ser um zero à esquerda na sociedade desse jeito? Ele finda: escreverás
escreverás novos livros de sabedoria? Escreveu, gente? Jesus deu autógrafo? Vocês viram que eu estou complicando a situação. Jesus não deu autógrafo. Sentar-te-ás entre os poderosos? Senhor, o Senhor terá um cargo de federativa no movimento espírita? Improvisarás discursos que obscurecem os grandes oradores de Atenas e Roma? O Senhor vai lotar ginásio com palestra espírita? Porque até onde eu sei, a maior palestra que Jesus dava no Monte das Bem-aventuranças, o pessoal sentava no chão. Sentava no chão e achava bom. Erguerás novo templo de pedra, onde o rico e o pobre aprendam a ser filhos de Deus? A missão de Jesus foi erguer a igreja. Comentei com o Éder ontem. O Felipe, né, me perguntou quantos centros tinha lá em Uberaba. Eu falei, 130. Nossa, eu não esquenta não, filho. Lá eles brigam no centro, saem, monta outro. Aí tem 130. Um não vai no centro do outro. Não, lá não vou não, porque lá não mantém a pureza doutrinária. Que, traduzindo, eu não concordo com o jeito como eles trabalham. Não parece com o jeito como eu acho que é certo. O menino tenro, bebezinho, no colo do Simeão, ergueu a mão para responder a seguinte pergunta, a última pergunta do Simeão. Dize-me, ó divina criança, onde representarás os interesses de nosso Supremo Pai? Se você está numa condição de, usando um termo do Darcy Ribeiro, ninguémidade, se o senhor vai ser um ninguém no mundo, perante os padrões e as perspectivas de sucesso do homem, então o senhor vai representar Deus onde? Porque não vão te deixar entrar em Atenas, não vão te deixar falar no Sinédrio, e muitas casas, porque o senhor é um ninguém, não vão te deixar entrar. Então o senhor vai representar Deus onde? A pequenina desta bateu muitas vezes naquele peito envelhecido que se inclinava já para o sepulcro do lado esquerdo. E fim do Humberto de Campos. O infante sublime, no gesto silencioso, quisera dizer que não vinha representar os interesses do céu nas organizações respeitáveis, mas efêmeras da terra. Vinha da casa do Pai justamente para representá-lo no coração humano. No coração humano. Então esse culto monoteísta do qual nós viemos falar aqui hoje, de espírito e verdade, não se dará em ambiente de pedra, em organizações e instituições. Esse aqui é um espaço facilitador de comunhão, de convivência. Mas a adoração genuína a Deus só pode se dar no templo do coração, do sentimento. Naquela hora silenciosa em que, após o meu marido reclamar do meu arroz, eu choro, mas de vergonha, porque não consegui acolher a ofensa e perdoar. E converso sinceramente com Deus: Senhor, me perdoa, porque eu não sei perdoar.
Isso é espiritualidade. Isso é boa nova. No campo da emotividade, no terreno do sentimento, na casa do coração. Obrigado.